Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Faz tempo que eu não faço caminhada, né? Mas tá muito quente o sol, viu? Muito quente mesmo. Essas horas nem nessa rua aqui tem sombrinha gostosa. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Senão eu vou fazer que nem o Panzarini. Vou fazer que nem o Panzarini, cada passo ofegante. O povo diz que reclamou lá, né? Então, e ele é jovem, né? Imagine eu que sou uma velha, né? Então, vamos aqui? Então, vou ficar aqui embaixo dessa sombrinha aqui. Sombrinha gostosa. Pelo menos dá pra mim ter ver quem tá vindo de trás e de frente, né? Tá bom? Então é isso, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tá todo mundo aí caminhando conforme dá, né? Conforme a situação. Uns na corda bamba, outros dançando conforme a música, né? E é assim mesmo que é, tá bom? O que o mestre disse? No mundo tereis aflições momentâneas, ainda bem que passa, né? Então é isso. Então eu vou prosseguir já com a sequência, né, eu acho que vou pôr o título dessa série, né? Minha vida é uma novela. Já fiz a parte um, a parte 2, a parte 3. E, gente, não dá para contar tudo, né? É igual lá nos testemunhos, né? As pessoas levantam, tem aqueles minutinhos para contar e muitas pontas ficam soltas, né? Porque não dá para contar tudo nos mínimos detalhes, né? Então a gente conta assim as partes que mais, talvez, não digo mais importantes, mas as partes assim que foram assim as partes que foram, que tiveram, né, que ser mudadas, ter que ter tomado novas atitudes, né, novos caminhos, porque se a gente for ficar contando, né, que nem tem gente que contava, é porque eu me senti mal, começou doendo a ponta do dedo, depois começou pela canela, depois chegou até na cabeça, e aí chamei a ambulância, aquelas coisas, né? Então é isso, nem filme, né? Não dá para contar uma história fiel, né? Bem fiel à história, né? Então vamos aqui. Eu parei lá na parte 3, que eu fui para a igreja, fui muito radical, reconheço, né? E as coisas, em vez de melhorar, né, na casa, pioraram. Porque, imagine, né? A pessoa tem uma outra filosofia de vida, de espiritualidade, né? Não ia entender. E principalmente que eu me tornei uma CCBana, né? Insuportável. Já contei aqui, né? Minhas amigas mesmo falavam, amiga, que horror, que barbaridade. Não precisa disso. E você tá com essa fantasia, né? As do mundo, né? E só que eu estava feliz. Por quê? Porque a palavra, né? A palavra era meu conforto, meu consolo, minha dopamina, né? Aí eu ia na igreja e eles não falavam lá, quem não deixar pai, mãe, marido, por causa de mim e me seguir não é digno de mim, né? E aquela parte também, aquele hino, né, muito bonito, a família de Jesus, né? Em volta de Jesus. E aí, essas coisas, para mim, eram um deleite para minha alma, né?
estava nem aí com os comentários das amigas, dele, que falava também que eu estava me vestindo que nem uma velha de 70 anos e que não saía comigo, né? E eu ia para a igreja, minha alma se regozijava. E eu comecei, né, a fazer tudo aquilo. E como eu já disse várias vezes aqui, minha família toda, por parte de minha mãe, né, é da instituição. E sempre eu os critiquei, né, pela forma que eles conduziam, né, não eram como eu, né. Eu deixei tudo, eu estava disposta a deixar tudo, né? Porque eles também não falavam, quando você acaba de fazer o batismo, né? Aqui nestas águas ficaram os seus pecados, você agora é uma nova criatura, né? E você está limpa e não suje suas vestes, e isso e aquilo. E eu estava realmente seguindo a risca. E comecei a andar com, né, as irmãs muito espirituais, né, que eu também hoje reconheço, religiosas, né, muito religiosas, né, e medrosas e preconceituosas, mas eu achava que elas é que estavam certas, né? Mulheres simples, mulheres submissas. E eu, como sempre fui, né, meu temperamento muito mandona, muito sargentona, né, eu estava realmente aprendendo, né, o que era, né, submissão, submissão à palavra, submissão a tudo, né. E eu chegava em casa, né, aquela solidão, esqueci de falar, ele era radioamador, né, o meu ex. Ele sempre foi radioamador, então radioamador naquele tempo, e ainda hoje talvez ele ainda é, até hoje, radioamador. Radioamador seria como hoje uma internet, né? Eles falam com o mundo inteiro. Eles colocam uma antena, né, em cima da casa. E ele era aqueles radioamador, realmente, não era os fajutinha não, registrado, né, lá não sei como que chamava lá, na comunidade, né, já tinha que fazer provas para subindo, né, sei lá, eu sei que ele era radioamador, falava com o mundo inteiro, e ele estava na dopamina dele e eu, né, buscava o meu refrigério. E o meu refrigério era onde, né? Na igreja, né? E eu estava feliz. Aí eu comecei a ser do grupo de ir para a cadeia, ia no culto na cadeia toda sexta-feira, ia no grupo de visitas, visitar os enfermos. Onde me chamavam, né? Naquele tempo era telefone fixo, né? 97. Irmã, nós estamos indo na casa de uma irmã enferma, a irmã quer ir com a gente. Lá ia eu, né? Eu estava feliz. Eu achava que aquilo era, né, servir a Deus, né? E de uma certa forma, né, era assim. Eu estava fazendo o bem, né? E estava visitando os presos, estava visitando os enfermos. Eu estava, na minha cabeça eu estava certa, né? Deixei tudo de lado, né? E estava vivendo uma nova vida, uma nova experiência na minha vida. E me entreguei de corpo e alma. E aí chegava em casa, ele estava lá no estúdio dele, né? No escritório dele. Já estávamos aí dormindo em quartos separados, né? Cada um vivendo a sua vida, né? A separação era assim era só para uma. Já estávamos separados de corpo, de mente, de tudo, né? E um dia eu estava indo para a cadeia, era uma sexta-feira. E ele tinha mania, né? Que ele estava lá no escritório dele, lá ou no radioamador, ou fazendo as coisas dele. E era já
o culto começava às 2h30, ele não vinha almoçar. Veja, eu ia para todos esses lugares, mas eu antes cumpria as minhas tarefas de dona de casa, de esposa, de mulher. E eu lavava a louça, deixava tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Almoço e chegava nos horários, fazia tudo. A minha parte eu estava cumprindo. E ele não vinha almoçar, né? E não vinha almoçar, e já estava dando 2 horas e ele não vinha almoçar. Ah, mas aí eu fiquei, né? Falei, não. Todo dia agora, essa palhaçada, né? E aí eu peguei e falei, não, eu não vou de maneira nenhuma. Ixi, o trânsito agora, escolhi aqui uma esquina, tá tendo uma, para variar, né? Aqui é Chácaras, todo sábado é assim, churrasco, festa. E aí ele não vinha almoçar, e o almoço pronto, e eu já tinha feito de tudo e ele não vinha. Aí eu cheguei lá na porta, né, do estúdio dele e falei, escuta, qual que é a tua, hein? Você agora tá fazendo pirraça também até nessas horas? Eu preciso sair, né? Preciso deixar as coisas prontas. E ele não respondia nada, né? Não respondia nada, não falava nada. E naquela época tava aquela música do Chitãozinho, Chororó. Agora estou falando com as paredes. Aí eu peguei e já aproveitei, né? Aí ele pegou e abaixou a cabeça e veio, né, para almoçar. E aí eu falei para ele, escuta, eu agora estou aqui conversando. Eita, o trânsito tá de morte aqui, meu povo. E aí eu falei para ele, escuta, qual que é a tua, hein? O que realmente você quer? Vamos conversar? E aí ele falou, vamos conversar. Gente, era 14 de fevereiro de 1999, né? E aí ele falou assim, vamos conversar. E aí eu falei, então, nós já estamos separados, né? Você dorme lá no seu quarto, eu durmo no meu. Eu chego da igreja, você sai. É uma questão de tempo, né? Vamos resolver essa situação? Ele olhava assim para minha cara, com cara de deboche, né? Vamos. Falei, então vamos. É separação que você quer? Vamos nos separar? Aí ele falou assim, podemos, assim, monossílaba, sabe? Aí eu falei, então tá bom. Então vamos resolver nosso problema, né? Cada um já resolve a sua vida, porque isso não é vida, né? Nós estamos apenas nos enganando, né? E então cada um vai para o seu lado e assim foi feito. Era 14 de fevereiro de 1999, o dia que eu fiz 29 anos de casada. Foi essa comemoração. E aí conversamos, sentamos na mesa e não teve muita conversa não, sabe? Aí eu falei para ele, então tá bom, então nós sempre falamos que quando nossos amigos se separavam, que tinha briga por casa, briga por causa disso, briga por causa daquilo, e nós sempre falamos que nós não tínhamos este problema, porque tudo nós tínhamos de 2, né? Gente, cada um tem seu carro, tem 2 casas. Eu falei, só tem um problema da casa. Qual casa é a minha? Aí ele falou assim, a de São Paulo, que era de São Bernardo, né? E aí eu falei, e se eu quiser ficar com essa, né? Que era aqui da cidade. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, não, você não vai fazer questão, porque você agora é crente. Ixi, está parando um carro ali. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu virar aqui. Ele vai estacionar ali. Acho que está procurando uma árvore para estacionar.
E você não é porque tá realmente já está congestionada ali, então ele já está estacionando ali. Qualquer coisa, vamos filmar. E eu falei, e se eu quiser ficar com essa, que foi eu que quis, foi eu que escolhi aqui, foi eu que escolhi o lugar. Aí ele falou assim, você não vai fazer questão, você agora é crente, né? Eu falei, então tá bom. Então eu vou ficar com a de São Paulo, né? Que na verdade era São Bernardo. E aí ficamos, né? Fiquei com a de São Paulo. E a minha ideia, aí eu falei para ele, então tá bom. Não discuti, não falei nada, sabe? Ixi, gente, eu escolhi um mau lugar aqui. Mas é para vocês verem aqui que hoje está movimentado. E aí na hora me veio o estalo, né? Falei, tudo bem, eu fico com a de lá, eu era no Rude Ramos, lá eu morava pertinho, né, da faculdade metodista. Na hora já me veio, né? Eu vou dar pensão, né, para moças, moro num quarto, dou pensão, né, roupa lavada, comida, e vou tocar a minha vida. Só que eu não discuti, não falei nada, falei, tá bom. E fui para a cadeia atender o culto. Fui para a cadeia, né? No nosso culto de sexta-feira. Aí quando eu saí do culto, voltando lá, né? Já na hora me veio isso, né? Falei, tá tudo resolvido. Para comer, para viver uma vida digna, tá ótimo demais, né? Não vou pagar aluguel. E o sobrado era bem grande, dava para fazer 3 quartos, né, suíte, essas coisas. Falei, depois se resolve isso. Fiquei realmente aquelas crentes que tudo Deus proverá. Tudo Deus proverá, eu não esquentei nada. E aí fui para a cadeia, na hora que eu saí da cadeia, já fui para a casa da minha mãe. E quando eu estava saindo para ir para a cadeia, ele veio, né? E eu falei para ele, então tá bom, tá tudo resolvido, né? Quando eu sair da cadeia, eu vou para a casa da minha mãe. Aí ele falou, espera. Olha, se você vai na casa da tua mãe, vamos combinar uma coisa? Eu sei que você vai lá para contar, para desabafar, né? Vamos combinar uma coisa? Não tem culpa. Nem você tem culpa, nem eu tenho culpa. É 50% da minha parte e 50% da tua parte. Para nós, a culpa, né, de tudo que está acontecendo, tá bom? Falei, tá ótimo. E, né, aquela cara, né, de poderosa, né, porque agora, né, eu, né, era uma serva do Deus Altíssimo e eu tenho a força, eu sou a Mulher Maravilha, né? E só vinha aquelas palavras na minha cabeça, e porque eu era uma Mardoqueu, e porque eu ia ter vitória, e porque isso, e porque aquilo. E estas palavras me encorajavam, me davam força, e eu segui minha vida. E foi feito isso. O culto foi muito bonito. Que na verdade o culto na cadeia era assim era bonito na hora, certo? Era bonito na hora, mas gente, eu acho que eu vou precisar sair daqui, tá vindo muito trânsito e eles agora estão estacionando aqui debaixo dessa árvore aqui, sei lá, bom, vamos ver. E a própria carcereira, e eu comprava véu, e eu comprava Bíblia, e eu comprava inário, sabe? E levava para a cadeia. Porque elas pediam, irmã, traz um véu, traz isso, traz aquilo. Eu levava, né? E aquilo era a minha vida, aquilo fazia parte agora de tudo da minha vida. E a própria carcereira um dia falou, olha, não traz mais Bíblia, não traz mais inário, não traz mais nada, porque elas são tão fingidas, porque na hora do culto elas fazem toda essa cena
e quando vocês vão embora, elas pegam os inários, os véus, brigam, uma joga a Bíblia na outra. Não fica gastando o seu dinheiro, não. Aí eu falei, putz, grilo, né? Mas tudo bem, elas, né, eram mulheres que estavam ali, sei lá. Bom, dali uns tempos não teve mais cadeia, porque houve uma presidiária fez um buraco lá, tentaram uma fuga, e aí não teve mais o culto na cadeia, eles proibiram, e desde então também não teve mais o presídio aqui, né? Era aqui na cidade mesmo, né? Nos fundos da delegacia. E desde aquele dia eles proibiram o culto na cadeia, não teve mais culto na cadeia, mas eu continuei minhas visitas, continuei na minha vida, né? E assim foi feito. E aí fui na casa de minha mãe, chorei muito, claro, ninguém é de ferro. Mas a minha mãe falou, filha, tava na cara, né, que o desfecho ia ser esse. Ixi, agora não tá dando para ver, 21 minutos ainda. E aí nos separamos, e aí eu abri uma loja aqui na cidade, e aí fui buscar a palavra, né, a respeito da minha mudança para São Bernardo, e a palavra que vinha, não saia deste lugar. Foi aqui que eu te chamei, foi aqui que eu te remi, é aqui que eu quero fazer a obra com você. Aí o que aconteceu? Meus planos, né? Que na hora lá eu já estava em mente, né? De fazer a pensão. Falei, bom, como eu obedecia na íntegra, né? A palavra, eu falei, não, então fazer o quê, né? Vou pôr a casa à venda, né, lá em São Paulo, e vou comprar aqui. E assim foi feito, pus a casa para vender, já perdi na venda da casa, tá? Isso em 99, era um sobrado muito bonito, né? Ali em pleno Rua de Ramos, e foi avaliado em 120 mil. Eu acabei vendendo por 80 mil, né? Para um advogado. Ele me deu 50% de entrada e ia me pagar o restante em 10 pagamentos, né? E eu falei, legal. Aí comprei. Minha ideia era comprar uma casa, um terreno comercial aqui na cidade, porque eu falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? E nesse ínterim abri uma loja, né? Fali. Não deu certo, e naquela época a cidade não, hoje talvez daria, né? Mas naquela época a cidade era muito, assim, era uma cidadezinha com pouquíssimos habitantes. Hoje é uma beleza aqui. E aí já peguei meu dinheiro da venda da casa, já perdi, já fali, peguei uma parte do dinheiro, né, dei de mão beijada, né, para os filhos, uma quantia, enfim, sabe, quem quer dinheiro, aquelas bobagens, né, de mãe, mas tudo bem. Aí a minha mãe falava para mim, filha, compra uma chácara, né, porque um terreno lá embaixo, na cidade, é o mesmo preço de uma chácara, e um terrenão grande. Se você comprar uma chácara, eu venho e moro com você. E minha mãe adorava, né? Criação, plantar, né? Aí foi isso que eu fiz. E aí comprei a chácara e comecei a construir. Gente, essa construção desta casa, né, foi já 24 minutos. Aí chamei quem para construir a casa? Um presbítero. Eu tinha outros pedreiros, né, que inclusive construíram minha casa lá, né, que ficou para ele, maravilhosa. Tinha uma casa que ficou perfeita, sem nenhum problema. Mas como agora, né, eu era, né, uma serva de Deus, eu não podia chamar aquele pessoal, né, era um pessoal, né, do mundo. Aí eu chamei um presbítero, né,
E ele pegou e sentamos, fizemos o orçamento. Falei para ele, olha, vendi minha casa por tanto, comprei o terreno por tanto, quero ver quanto você vai me cobrar para fazer a casa e faz um orçamento para mim. Aí ele fez o orçamento, dava para fazer a casa prontinha, né? E ainda sobrava dinheiro para mim comprar um Gol 0 km na época, que na época era, né? Um Gol era, né, um carrinho bom. E conclusão, esse advogado começou a atrasar, né, as parcelas, não me pagava. Esse é um capítulo à parte também. E eu tinha que ir lá para São Bernardo, no escritório dele, e eu sabia das leis, né? A turma falava, ó, vai devagar, ele é advogado, e ele já te pagou 50%, você não vai poder fazer nada, né? E ele me contava umas histórias tristes e eu fingia que acreditava. E ele, quando vencia uma, ele pagava a outra. Enfim, foi um rolo daqueles, né? E conclusão, o presbítero errou feio, né, no orçamento da construção. Para vocês terem uma ideia, a casa ficou no esqueleto. Fiz uma casa muito boa também, né, com 3 dormitórios, suíte, 3 garagens, né, porque o terreno era em declínio. E ficou simplesmente no esqueleto a casa, sem rebocar, vai vendo, sem rebocar e sem telhado, tá? E próximo capítulo a gente conta mais, tá bom? Então foi isso que sucedeu-se. Se você tiver interesse nos próximos capítulos, né? Vamos nós. Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fui, tchau. Brigadão pela sua audiência, tá bom?